Gente, continuando então a aula sobre herança jacente e vacante. Então passou por todo aquele trâmite, nomeação de curador especial, arrecadação dos bens, publicação de editais e a sentença. A herança, como eu disse a vocês, que era jacente, passa então a ser o quê? Vacante. A herança que era jacente passa a ser vacante. E como consequência, como resultado disso, o município recebe os bens como propriedade resolúvel. Como assim o município recebe os bens como propriedade resolúvel? É o seguinte, ele recebe aquele determinado bem, tá? Com uma condição resolutiva. Qual é essa condição resolutiva? Se algum herdeiro reclamar pelo prazo de 5 anos, o município deixa de ser proprietário daquele bem, tá? Então a condição resolúvel é essa. O que é uma condição resolúvel? Vocês que já estudaram direitos reais, por exemplo, vocês sabem que nos direitos reais existe uma característica muito importante da propriedade, que a propriedade ela é plena, ela é absoluta. Olha só, hein, gente. Uma característica da propriedade é que a propriedade é plena e absoluta, certo? Entenderam isso? O que significa dizer isso? Se o Igor tem um celular, o Igor pode fazer o que ele quiser com aquele celular. Pode presentear para alguém, pode tocar fogo, pode fazer o que quiser. Por quê? Porque a propriedade dele ela é absoluta, ela é plena, tá? Existem as exceções nos direitos reais quando diz que a propriedade não é absoluta e não é plena. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Não é da realidade de vocês, meus alunos, porque os meus alunos são muito bem de vida, né? Nadam na grana, rasgam dinheiro, né? Mas é uma realidade minha. Eu comprei um Etios 2013 e eu parcelei esse Etios em 300 mil vezes, tá? Eu pergunto a vocês, quem é o proprietário deste Etios? Sou eu ou é o banco? É o banco. O banco. Por que é o banco, gente? Porque o banco é quem pagou. Eu estou pagando um financiamento do banco. Mas quem quitou o carro lá na garagem, na concessionária, seja lá onde for que você comprou, é o banco. Então, é o banco quem é o proprietário deste veículo. Certo, gente? Vocês estão entendendo isso? Então, mas ele tem uma propriedade plena? Não. Ele tem uma propriedade resolúvel. Qual que é essa propriedade resolúvel? Ela está condicionada a uma condição. Qual que é a condição? Se eu, Fábio Viana, pagar as 72 prestações, olha aí que interessante. Se eu pagar as 72 prestações daquele automóvel, o banco perde aquela propriedade em meu favor. O banco deixa de ser proprietário e eu passo a ser o proprietário, tá? Essa é a condição resolutiva do contrato de financiamento com o banco de automóvel, certo, gente? Entendido? E a condição resolutiva da herança jacente vacante, na verdade a herança vacante, né? A sentença da herança, transformando a herança jacente em vacante, ela é proferida, tá? E o município recebe para si aquela propriedade como propriedade resolúvel. Ou seja, se em 5 anos, ninguém reclamar a herança, o que vai acontecer? O município passa a ser herdeiro definitivo, reunindo aí sim a característica da propriedade plena e absoluta. Mas tem que aguardar os 5 anos. Então a condição resolutiva do município é que em 5 anos ninguém reclame aquela herança para si. Certo, gente? Entendido esta questão? Muito bem. Então olha lá, o município recebe os bens como propriedade resolúvel e, consequentemente, terá que devolver aos herdeiros mesmo após a declaração da vacância. Então, o município ele recebe, ele fica tenso por 5 anos, ninguém reclamou, ele pode ficar tranquilo, tá? Enquanto os bens são jacentes,
Basta que os herdeiros se habilitem no processo para reclamá-los. Depois de declarada a vacância, os herdeiros terão de propor a ação de petição de herança, da qual estão excluídos os colaterais, conforme o parágrafo único do 1822. Bem, então, enquanto não foi declarada não saiu a sentença declarando vacante, basta eu sou herdeiro, eu sou, sei lá, sou primo. Como que eu provo que eu sou primo do decujus? Eu junto a minha certidão de nascimento, que vai lá estar escrito quem são os meus pais e quem são os meus avós paternos, por exemplo. Meu pai é irmão dele, do pai dele. Então eu juntei a certidão de nascimento, que comprova quem é meu pai e quem são os meus avós paternos. E lá está escrito a certidão de óbito dele, quem que é o pai dele, quem são os avós. Os avós sendo os mesmos, eu provo que eu tenho esse grau de parentesco e aí eu requeiro para mim. Certo, gente? Perfeito, perfeito, tá? Então, até que seja declarada a vacância, a sentença declarando vacante, basta que eu faça isso, só isso. Não preciso de mais nada, absolutamente mais nada. Peticionei lá nos autos, requerendo a herança para mim, juntei a certidão de nascimento minha que comprova esse vínculo parentesco e pronto. Mas depois que houver a sentença declarando aquela herança que era jacente, vacante, aí eu não posso uma simples petição, tá? Eu tenho que propor uma ação. E o nome dessa ação é Ação de Petição de Herança, tá? Da qual os colaterais estão excluídos por força do artigo 1822. Correto, gente? Antes do julgamento do STF, que declarou inconstitucional o artigo 1790, discutia-se se 1822 ele tinha a mesma intenção ou não de retirar só os colaterais, porque lá é claro, ele fala que ficam excluídos os colaterais, ou se nesse período, veja bem, hein, gente, ou se depois da sentença ele também teria a intenção de excluir os companheiros, tá? Por quê? Porque no Código 16 não havia figura do companheiro. E no Código de 2002 havia, mas o direito sucessório esqueceu dos companheiros, tá? Então, como foi um Ctrl-C e Ctrl-V, copiou e colou, a doutrina chegou a discutir isso. A grande parte da doutrina, a maioria da doutrina já não entendia mais, não entende que o 1822 deveria atingir também o companheiro, tá? Entendia-se que deveria atingir tão somente os colaterais, tá? E agora com essa decisão do STF que igualou o companheiro ao cônjuge, não tem mais nem o que discutir mesmo, e permanece assim, tá? Então a interpretação do artigo 1822 será restritiva conforme consta na letra da lei. Não excluindo todos os facultativos, mas sim os colaterais e ponto final. Correto, gente? E por fim, essa ação tem um prazo prescricional de 10 anos contra os herdeiros e de 5 anos contra o município, contados do óbito do autor da herança, súmula 149 do STF, tá, gente? Então fiquem atentos a essa questão, porque a ação de petição de herança é uma ação que te permite você requerer essa herança de qualquer herdeiro, tá? Ponto. Só que contra o município, ela prescreve em 5 anos. Por isso que o município recebe a propriedade como propriedade resolúvel, como a gente já destacou anteriormente, tá? Nesses 5 anos ele fica aguardando, se recebeu, beleza, não recebeu, se ninguém reclamou é dele, vira propriedade plena e tal. Por quê? Porque prescreve o direito de propor ação de petição de herança e ponto final, tá? E contra os demais irmãos? Essa ação também serve contra os demais. Por exemplo, eu sou um filho de uma relação extramatrimonial do meu pai, eu nasci em Chapuri, no Acre. Beleza. Depois de 25 anos, o meu pai vem a óbito, e aí minha mãe fala assim, olha, meu filho... meu pai veio a óbito... Depois de 25 anos, a minha mãe está morrendo e ela fala para mim, meu filho, o seu pai é um cara rico que morava em Porto Velho. O nome dele por exemplo, deixa eu ver aqui um nome bom aqui, de um cara rico, Tiago Galdino, tá? O nome dele é Tiago, é muito rico, tem muito dinheiro
e aí eu vou atrás do meu pai, só que o meu pai já morreu há 25 anos, tá? 25 anos. Eu tenho direito a reclamar a herança que era minha? Não, não tenho. Não tenho. Por quê? Porque o prazo prescricional para a propositura da ação de petição de herança é de 10 anos apenas, tá? Mas eu tenho direito de pedir para exumar o corpo do meu pai e fazer um exame de DNA para ver se eu sou filho daquela pessoa? Tenho. Esta ação ela não prescreve, tá, gente? Então, a ação de investigação de paternidade ela não prescreve. A ação de petição de herança ela prescreve em 10 anos. Certo? Entendido isso, gente? Ficou claro? Ok? Ok? Então, vou interromper a gravação aqui e daqui a pouco a gente continua.